Olá, irmãos. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja sobre nós nesse dia, hoje, sábado, 16 de maio. E nós queremos glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor com as nossas vidas nesses dias. Amanhã é dia da juventude presbiteriana, é dia do jovem presbiteriano. E eu escolhi um texto para ler, né, em homenagem aos jovens da nossa comunidade e para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, diz assim: Lembre-se do Senhor, seu Criador, nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Meus queridos, este versículo é um versículo muito conhecido mesmo. É conhecido da igreja, é amado pelo povo evangélico, o povo cristão. Mas nem sempre ele é interpretado de forma correta. Às vezes se interpreta de uma forma que não é a correta e acaba colocando o versículo numa posição que não é a situação do versículo. Para entender bem este versículo, nós podemos fazer 3 perguntas para ele. As 3 perguntas, né? Fazem parte dos amigos dos repórteres, né? Primeira, o que? Segunda, quando? E a terceira, por quê? Então vamos fazer a primeira pergunta para o texto. O que? Lembre-se do seu Criador. Então, esta é a primeira pergunta. O que? Lembrar. Lembrar o quê? Do seu Criador. E lembrar do seu Criador, meus queridos, não é uma lembrança, trazer a memória, trazer à mente o nome do Senhor, e passou. Não. Lembrar é valorizar, é honrar, é relacionar, é obedecer, é submeter, é louvar, é adorar, é compartilhar, é buscar, é servir, uma série de coisas, muitos verbos que nós podemos lembrar em relação a esta lembrança. Quando o jovem lembra do seu Criador de fato e de verdade, ele tem a sua vida transformada, modificada. Por quê? Porque ao relacionar-se com o seu Criador, ele vai aprender como se comportar, como viver, como agir, como reagir. Tudo isso vai ser ministrado à sua vida através do quê? Deste relacionamento com o Senhor. Então, lembrar-se do Criador é relacionar-se com o Criador. Pensa aí, você mora numa cidade longe dos seus pais, aí você sente saudade dos seus pais, você lembra dos seus pais, mas quando você valoriza, honra, né, você vai ligar, você vai se relacionar com eles de uma forma mais prática, né, mais funcional. Vai ligar, vai conversar, vai dar notícias, vai receber notícias, vai ser abençoada e vai receber atenção, tudo isto. Vai receber conselhos, orientações, tudo isso através do quê? De um relacionamento mais aprofundado, mais efetivo. Então, jovem, a palavra é esta: lembrar-se do Criador com atitudes práticas e com ações práticas. Lembre-se do seu Criador, lembre-se dele.
Por quê? Porque o jovem, né, o jovem pode, ele pode viver muito distante das coisas espirituais, né? Na época da juventude tem muita coisa para fazer, tem muitas coisas para vivenciar, a disputa é muito grande, né? Há muita coisa que precisa ser feita, tem muita energia, muita saúde, muita disposição, e de repente abraça um monte de coisas, né? Meus queridos, principalmente nesses dias que nós vivemos em que se vale tudo pelo prazer, né? Nunca se viveu um hedonismo tão grande como nos nossos dias. Então, a palavra primeira para os jovens, olha, lembre-se do teu Criador, lembre-se dele, lembre-se, tenha um relacionamento efetivo com ele. Jovem, o Senhor quer fazer parte da sua vida. E o Senhor quer que a sua vida esteja nele. Agora, viver distante dele, só com lembranças remotas, isso não vai trazer benefícios nenhum para a sua vida. Olha, jovem, o Senhor é que te criou. O Senhor conhece tudo da sua vida. Ele conhece por dentro e por fora. Ele conhece suas emoções, conhece as suas dores. Ele conhece você. E ele quer ter este relacionamento aí com você. Está aberto 24 horas por dia para este relacionamento. Esta é a primeira pergunta, o que? Lembrar. A segunda pergunta é quando? Quando lembrar? Né? Aí o texto fala, antes que venha o dia mau. Antes que venha o dia mau. Meus queridos, o jovem diz, eu quero curtir a vida. Algumas pessoas mais velhas, às vezes dão conselhos errados para os jovens. Às vezes falam, você tem que aproveitar a vida, você tem que aproveitar a vida. Isso aí é mais um conselho de pessoas frustradas, porque, quem sabe, ficaram frustrados, não tiveram, né, esse relacionamento com o Senhor e entrou por um caminho aí de decepção, de mágoa, e aí quer dar conselho para o outro aproveitar a vida. Não, você tem que aproveitar a sua vida, você tem que aproveitar a sua vida, sim. Para quê? Para não desperdiçá-la. Não é que vai se entregar aos prazeres mundanos para aproveitar a vida. Isso, às vezes, é a visão de muita gente que está enganada, está equivocada. A palavra do apóstolo Paulo a Tito é muito interessante. Ele fala assim, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casas, amar seus maridos, né? Cuidar das suas responsabilidades. Então, você, mais velha, quando tiver com vontade de dar alguns conselhos, dê conselhos certos, conselhos bíblicos, certo? Eu já recebi jovens falando comigo, olha, eu até tive uma decepção muito grande quando um jovem falou isso comigo. Ele veio conversar comigo, aí ele falou assim, olha, pastor, aqui na comunidade aconteceu uma coisa que eu achei muito esquisita. Eu sou jovem, muito novo ainda, e resolvi casar, né, com a minha namorada daqui da igreja. E aí algumas pessoas vieram tentar me tirar de cabeça. Vieram falar assim comigo, olha, que isso, fulano? Você é tão jovem, você precisa aproveitar a vida, depois você casa. Meus queridos, quanta frustração deve ter no coração dessa pessoa que deu esse conselho, né? Quanta amargura do coração dessas pessoas. O conselho que eu dou para os jovens é case. Você já encontrou o namorado, aquela pessoa que vocês conseguiram formar uma amizade? Então casem. Não, mas nós ainda não conseguimos um pé de meia, mas façam o pé de meia junto. Duas pessoas têm mais resultado do seu trabalho do que uma só.
Casem para vocês o quê? Aproveitarem a vida, aproveitarem os dias da sua mocidade. Entendeu? Então, a pergunta é lembrar-se do Criador quando? Essa é a pergunta. Quando? A segunda pergunta que nós fazemos para o texto. Quando o quê? Antes que venham o dia mau. Antes que venha o dia mau. Eu quero contar para vocês uma história que aconteceu muito na minha vida. Aconteceu, não muito, mas aconteceu. Eu tinha um Chevette amarelo, sabe aquele amarelo, aquele amarelão mesmo, assim? Eu tinha um Chevette amarelo. E esse Chevette foi comprado, ele foi com lutas, né? Eu, minha esposa, nós compramos o Chevetinho, porque nós tínhamos um Fuscão, e aí vieram os filhos, e aí não tinha lugar para carregar nada. Então o Chevette tinha o Passat tinha eu falei, é Passat, eu tinha um Passat amarelo, não é Chevette, não, eu tinha um Passat amarelo. E ele tinha um maleiro grande, então dava para colocar as malas, os bagagens dessas crianças e dava para viajar. Mas o meu Passat, ele apresentou um problema. Sabe qual é um problema? Um problema muito sério. O freio sumia. O freio sumia totalmente. Quando o freio sumia, você não tinha como parar, não. Uma vez eu estava dentro da cidade de Rio Preto, entrei para o acostamento para estacionar numa avenida, e aí, a hora que eu pisei, o pedal foi lá embaixo e ficou lá embaixo. E aí, a única coisa que eu vi, tinha um carro na frente estacionado, a única coisa que eu fiz foi jogar para a esquerda, para a rua, e passar pelo carro, né? Porque eu não tive freio. E se tivesse um carro da minha esquerda, teria acontecido a maior confusão. Então, meus queridos, aí o freio voltava. O freio voltava e pronto. E ficava uma semana, duas, um mês, e de repente acontecia de novo. Então, olha para vocês verem, este carro poderia me dar uma grande confusão, um grande problema no momento, até causar um grande desastre. E eu levava no mecânico, o mecânico olhava, fazia de tudo, olhava, olha, e não encontrava esse defeito. Foi uma época, depois eu troquei o carro, passei o carro para frente, troquei numa concessionária, num outro carro, e falei, olha, esse carro tem esse defeito. Ele some o freio, e de repente, e volta novamente o freio. E a gente não tem o que fazer. Então é o seguinte, olha, por que eu estou contando essa história? Alguém poderia ter me dado um conselho, ó, conserte o freio do seu carro antes que te dê um grande problema. Por exemplo, então, ó, quando? Então, antes que venha o dia mau. Então, o dia mau não é a velhice. O dia mau não é o envelhecimento. Isso de forma alguma. A velhice, o envelhecimento é coisa maravilhosa. Mas, se eu não lembrar do Criador e viver a minha vida agora com o Criador, eu vou chegar no dia mau. Esta é a questão. Então vamos entender esse versículo de forma correta. Quando? Antes que venha o dia mau. Então hoje é o dia de lembrar-se do Criador. Então quando? Hoje. Não é amanhã, não é depois da manhã. Vou aproveitar a vida, depois eu faço isto. Não, de forma alguma. Então, o jovem precisa ter tempo para o Senhor, o jovem precisa ter conhecimento do Senhor, o jovem precisa servir ao Senhor, o jovem precisa ter intimidade com seu Criador. É isto. Ele tem que ter agora, na sua juventude, antes que venha o dia mau. Não quer dizer, meus queridos, tem que entender bem este versículo. A história do meu Passat, ela ajuda a resolver, a entender isso. Olha, tem que entender, ele tem que entender que ele tem que ter uma vida agora para não acontecer de vir o dia mau. Porque senão, se ele entender esse versículo errado, ele vai pensar, não, eu estou agora vivendo porque o dia mau vai chegar. Não.
nós passamos perrengues, a vida reserva certas surpresas, tudo bem, mas a vida da velhice não é o dia mau, certo? Não é de forma alguma. Bom, então, quando? Agora, meu irmão, agora. Jovem, você jovem, agora é o tempo, este é o tempo de você se lembrar do seu Criador e viver uma vida de intimidade com o seu Criador, ser íntimo, ser amigo, certo? Deus, quando se refere a Abraão, ele fala: Abraão, meu amigo, é isto, entendeu? Então, este é o tempo de fazer isso. Bom, aí vem então a terceira pergunta: por quê? Esta terceira pergunta, ela quase que reforça o argumento da segunda pergunta. Por quê? Porque você não pode estragar o seu futuro. Meu irmão, minha irmã, jovens, servos de Deus, não estrague o seu futuro. Não estrague o seu futuro. Porque você poderá fazer coisas hoje que irá alegrar o seu coração, mas você vai detonar o seu futuro. Nos Estados Unidos tem uma ave que chama cotovia, e tem uma lenda sobre a cotovia. Diz que a cotovia saiu vivendo a sua vida. E em cada lugar que ela encontrava venda de prazeres, ela comprava aquele prazer, pagava com uma das suas penas. E assim ela dava uma pena aqui, dava uma pena ali, dava outra pena lá, e assim ela foi comprando e foi vivendo. Até que chegou um momento que ela não pôde mais voar. Quer dizer, ela viveu os prazeres de uns dias, mas perdeu a sua liberdade. Então, às vezes o jovem pode estar fazendo isso, vivendo os prazeres da carne, os prazeres mundanos, que na realidade não são prazeres, são hipnoses da vida, mas está estragando o seu futuro. Falo isto sobre as amizades, falo isso sobre os namoros, falo isso sobre os relacionamentos da vida. Tudo tem o tempo certo, tudo tem a hora certa, tudo tem tudo no tempo certinho para fazer. Não se pode antecipar as coisas. Então, cuidado. Por quê? Por quê? Por que você tem que se lembrar do seu Criador? Porque senão você pode estragar o seu futuro, é isso. E o seu futuro pode estar danificado. Agora eu quero te falar uma coisa, jovem. Quando chegar lá, que o futuro tiver sido estragado, não tem mais o que fazer. Não dá para voltar. Não dá para voltar. Não tem como corrigir mais tarde. Aí o que pode fazer? É aguentar. Aguentar. É curtir o sofrimento de uma vida que foi estragada e que agora está estragada. Gravou-se nas memórias, gravou-se no coração, e agora então está estragado. Salomão dá este conselho à juventude: olha, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e chegue aos anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Eu decorei esse versículo na minha juventude, na minha infância, e aí falava: não tenho neles contentamento. Agora a nossa versão hoje é: não tenho neles prazer. Já pensou, meus queridos? Viveu a vida, passou a primavera da juventude, aí chegou ao inverno da velhice, mais de uma vida em que a pessoa olha e fala: eu não tenho nenhum prazer nesta vida. Jovem, às vezes eu fico pensando: o que vocês pensam quando olham
para um idoso, para uma idosa. E olha com esperança, olha com medo, olha que forma, olha, com quais sentimentos. Pode estar ali uma vida que você está contemplando, cheia de alegria e de prazer, porque viveu bem e porque projetou um futuro bom. Então, ali então tem alegria. Eu falo isso por mim, eu falo isso pela vida da minha esposa, né? Chegamos aos 60 e tantos anos, daqui um pouquinho 70, enquanto o Senhor nos der o fôlego de vida, vamos vivendo, mas com alegria, com prazer, vida gostosa, vida que realmente agrada o coração. Então é isso, nós podemos chegar lá desta forma, mas lembrando do Criador. Meus queridos, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, e eu quero ser repetitivo, muito repetitivo. Preste atenção nisto. Hoje é o tempo que você precisa se voltar totalmente para o Senhor, para que amanhã os resultados sejam gostosos, os resultados sejam bons. Memoriza este versículo, é interessante. O capítulo 11 também tem muita coisa interessante para a juventude. Memorize este versículo, faça um projeto de vida em que o Senhor é o ator principal, Ele é o principal, e você é coadjuvante desse ator. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma vida de alegria, de satisfação, e que as dificuldades da vida você vá vencendo no poder de Deus, na ação do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe grandemente. Parabéns, jovens presbiterianos, pelo seu dia. Tchau, tchau. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer pela vida dos nossos jovens e quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida deles. Que o Senhor esteja abençoando a cada um deles, independente da fase que estão vivendo. São muitas lutas, mas o Senhor é aquele que dá a vitória. Dá vitória, Senhor, aos nossos jovens, que eles possam jamais desviar os pés dos seus caminhos, e se desviou, que voltem para os seus caminhos. É no nome de Jesus que eu peço a tua bênção sobre os nossos jovens. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, neste dia e para sempre. Amém. Amém. Tchau, tchau.